Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a doce paz do Senhor. Amém. Amém. Que alegria poder estar com os irmãos mais uma vez aqui na IPR da Vila Rodrigues. Amém. Rever os irmãos e poder aqui estar junto com vocês. Ver o nosso irmão Adonias, missionária Edna, né? Edna, né? Isso, que bem. Não sei se vocês estão lembrados de mim. Lembram de mim? É legal, né? Quando nós tínhamos a classe aqui dos varões na escola bíblica dominical, o irmão Adonias sempre assíduo ali, né? Junto com os filhos. Que benção poder rever os irmãos. Amém? Todos aqui presentes. Aleluia. Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis. E eu quero ler o capítulo 4, versículo 42 ao 44. Vivendo os milagres de Deus. Milagres de Deus, que bênção. Uma campanha, um tema de uma campanha que não nasceu jamais da mente do servo de Deus, mas do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que sonda os nossos corações, sonda a igreja e assim ministra, né? Ministra conosco e para termos um tema numa campanha, e eu creio que não foi diferente. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44. Quantos acharam? Diga amém. Veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes no seu alforje. E disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então los pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra de Deus. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que é dado a todos nós, uma noite de quinta-feira, Senhor, de podermos estar na tua casa. Creio, Senhor, que os teus filhos que se fazem presente, Senhor, nesta noite, não mediram esforços para vir à tua casa, de um dia de trabalho, talvez cansado, mas a sua alma, o seu espírito desejoso para esta noite. Senhor, nesta noite de milagres, como está, Senhor, ó Deus, o tema da campanha, vivendo os milagres de Deus. E hoje é o terceiro dia da campanha, e o Senhor já tem falado no primeiro, segundo, e eu creio que não será diferente, pois o Senhor já está falando conosco, e agora estamos a meditar na tua palavra, e esta é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para poder, Senhor, ministrar. Mas antes o Senhor ministra conosco, e eu tomei posse dessa palavra, e que seja assim, Senhor, a cada irmão aqui presente, aquilo, Senhor, que eles adentraram nesta campanha com um propósito, com um desejo, um motivo para alcançar esses milagres do Senhor, Deus. Eu creio que nesta noite os teus filhos vão sair sim. Já oramos pela campanha, já exercitamos a nossa fé, e eu creio que a palavra vem para trazer este renovo, Senhor, aos corações, e essa tomada de posse, Senhor, quando vem do Senhor, não tem por que duvidar e jamais temer, mas que enche-se que acrescenta-se a nossa fé nesta noite. Assim oro em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero trazer então a mensagem desta noite, uma reflexão nesta noite com o seguinte tema: Deus faz surpresas. Você pode dizer ao irmão que está ao teu lado: Deus faz surpresas. Amém. Uma das verdades, queridos, da palavra de Deus, que a palavra, ela toda é uma verdade. Quantos acreditam? Amém?
Então, uma das verdades citadas na palavra de Deus, queridos, que seja isso posto em nosso coração, independente as circunstâncias que por ora nós passamos, que todos nós passamos por momentos, né? Dados momentos em nossas vidas, né? Passamos por situações inesperadas, circunstâncias que seja, mas a verdade que a palavra de Deus nos traz é que Deus é um Deus do milagre, amém? É o Deus que faz surpresas, amém, queridos? E nós podemos desfrutar, olha que alegria, quando nós tomamos posse dessa verdade da palavra de Deus, pois daí nós podemos desfrutar, queridos, destes milagres na nossa vida, amém, queridos? Glória a Deus. Mas o que seria então, qual seria este caminho para que eu venha desfrutar desses milagres? Obediência, diga comigo, obediência. Glória a Deus. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e a obedecemos, queridos, nós vivenciamos os milagres, amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. E queridos, é nesta noite que nós vamos transmitir a palavra do Senhor, né, com esse intuito de você ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer e viver os milagres, amém? Quando nós olhamos esse texto, profeta Eliseu, queridos, profeta Eliseu, um homem de relacionamento com Deus, profeta Eliseu, que recebeu a porção dobrada, né? Assim como Elias foi se retirado, e sobre ele veio a unção dobrada, que foi um dos pedidos ousados do profeta Eliseu. Se você tem um pouco desse conhecimento, você lembra dessa passagem. E ele recebeu a porção dobrada, e assim se iniciou o seu ministério. E ministério, né, um ministério dado de muitos milagres pela vida do profeta Eliseu. E aqui nós deparamos com mais um milagre. Só que com essa surpresa de Deus, eu quero trazer um nome: o milagre da provisão, amém? Fecha os teus olhos por um instante. O Senhor ministrar no meu coração o milagre da provisão. Talvez os sonhos que você tem está sendo esbarrado por falta de algumas condições para se realizar. E por que não dizer que por falta de provisões para que esse sonho venha se concretizar. Então você tem esse sonho, que você em dados momentos tem se deparado, ou até mesmo você começou e parou pelo caminho, porque faltou por momento a provisão necessária para dar continuidade em algo, projeto e assim por diante. Você já está entendendo, eu creio. Deus tem um milagre e uma provisão para você continuar, amém? Ou aquilo que você já está de desejo no coração, mesmo que você ainda não iniciou, está aguardando. Esperar, sempre tem aquele dito, né? Vou esperar melhorar um pouquinho para mim começar. E vai se passando o tempo e parece que ainda nada. Deus tem esse milagre, então, da provisão para você iniciar, começar e terminar. Quantos acreditam? Diga amém. Glória a Deus. E esta passagem nos vai falar sobre esse milagre da provisão. Amém? Então, queridos, profeta Eliseu, ele tinha, para você entender, uma escola de profetas. E ele tinha recebido ali, queridos, visitas nessa escola, nesse lugar. E acontece que nessa visita, ou ali, tinha 100 homens
muitas pessoas ali. E veio um homem, já por hábito e por conhecimento e por gratidão, ele vem trazer as suas primícias da sua colheita para o profeta Eliseu, lá no seminário, podemos dizer assim, nessa escola, onde que se ajuntava ali, para se poder se estudar, desfrutar e assim aprender, e tendo como seu professor o profeta Eliseu. E ele trouxe as suas primícias. E as suas primícias, queridos, eram então 20 pães de cevada e espigas verdes, queridos, que era no seu alforje. Um detalhe interessante, que essas espigas de cevada, esses pães, principalmente as espigas verdes, era ali um cardápio típico daqueles dias. Então, imaginando aqui, o que ele trouxe ali, queridos, era algo já para ajudar-se na alimentação. E trouxe ali porque para se cooperar, vamos supor, com aquele seminário, com aquela obra de Deus, e por conhecer o profeta Eliseu, o homem de relacionamento com o Senhor. E ele fez a parte que ele tinha como obediência dentro desse princípio. E chegou bem no exato momento certo. Então a provisão vem na hora certa. Amém? Quantos acreditam? A provisão vem na hora certa. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu acredito que a gente meditando aqui, quando o profeta Eliseu ele vê essas primícias, da forma como ela chegou, e com certeza ele sabendo como estava o seu celeiro, como que estava, e a quantidade de pessoas que estava ali, ele já entendeu. Ele não olhou, queridos, ele não olhou para a quantidade que foi trazido a ele, mas eu creio que na forma que ele olhou aquelas primícias que vieram, na hora de falar, a provisão chegou. Então ele não atentou para o detalhe. Isso é fé, queridos, é acreditar que Deus, Ele se move em favor dos seus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus se move a teu favor. Talvez você não sabe como, mas precisa ter somente a fé, que já é o combustível, mais do que suficiente, para que o milagre aconteça. Amém? É nesse olhar do profeta Eliseu, porque já pensou, se ele parasse naquele momento, trazendo aqui uma forma para que você venha entender, mas só 20 pães e algumas espigas. Olha, a minha hospedagem aqui tem muita gente, eu nem vou assanhar, eu nem vou mandar guardar, e vamos esperar um pouquinho, ver o que vai acontecer, porque se for para mim colocar isso aí só para assanhar, eu vou passar vergonha. Mas ele não olhou desta forma. A forma como você está olhando o seu sonho, ralai, redebe a sou, feche os teus olhos. A forma como você está olhando o seu sonho, a forma como você está olhando o seu projeto, vai fazer toda a diferença para este milagre da provisão acontecer. Amém, queridos? Talvez você está olhando aí com os olhos naturais. Agora eu não estou dizendo aqui que é falta de responsabilidade, querido. Eu quero que você entenda aqui. Estou chamando você a olhar pela fé, tá? Não uma falta de responsabilidade. Eu não comecei ainda, pastor, porque eu não tenho condição. Eu não vou sair fazendo conta. Não é desta forma, não. Espírito Santo, em nome de Jesus, vamos repreendendo agora no teu nome toda a incredulidade agora, em nome de Jesus. Amém. Olhar pela fé.
Porque você só vai dar um passo de fé quando o seu relacionamento com Deus é diário com o Senhor, para que você venha experimentar. Você só dá um passo de fé porque você conhece aquele Deus, porque Deus vai falar. Amém? E quando Ele falar, quando você tem relacionamento com Deus, Ele fala aos nossos corações. E quando você tem relacionamento, você conhece a voz dEle, aleluia, e daí você dá esse passo, porque você conhece a voz de Deus, amém? Nós vamos ver tudo isso aqui, queridos, que não foi de um acaso, que o profeta Eliseu, ele vai dizer tais palavras, não, é de relacionamento, é de ele reconhecer, e saber quando é Deus que fala, amém, queridos? Vamos lá. Diante disso, o que ele já fez? Ele dá um comando. E eu já vejo aqui uma ousadia. Eu gosto muito do profeta Eliseu. Eu gosto muito, eu acho muito linda a forma como que a palavra de Deus descreve sobre ele. Todos os profetas, mas o profeta Eliseu me chama bastante atenção. E quando ele pega aquelas primícias, ele fala, já chama o seu servo, né, Geazi, e fala assim, ó, dá ao povo para que coma. Olha que coisa linda. Isso aí é o fruto de quê? De relacionamento, de intimidade. Mas aí que eu quero trazer para você nesta noite, que ele não se expressou essa palavra do nada, de um acaso, vamos ver que vai dar. Não, vamos lá, segue aqui comigo, queridos. Quando o profeta Eliseu fala, dá ao povo para que coma, sempre tem aqueles que não estão com a mesma visão, ou não tem aquele momento a qual você tem com Deus, relacionamento com o Senhor, e acaba olhando naturalmente pelas coisas. Né? E um detalhe, quando eu sempre... Porque não é só nessa passagem, Geazi sempre dá aquelas mancadinhas, né? Se você conhece um pouquinho a história do profeta, a biografia do profeta Eliseu, esse servo aí sempre dá aquelas mancadinhas, né? E não deveria, porque está acompanhando, né? Está sendo um dos né? Que está ali junto com o profeta Eliseu e vivenciando dos milagres. Mas vamos lá, ele fala assim, porém, verso 43, porém o seu servo lhe disse, como eu hei de pôr isto diante de 100 homens? Você não acha que o profeta Eliseu não sabia que tinha 100 homens ali? Você não acha que o profeta Eliseu já sabia como que estava a sua despensa? E ele vai e indaga ainda ao homem de Deus, no olhar natural. E muitas vezes, queridos, pessoas que estão do nosso lado, não conseguem acompanhar esse nível de relacionamento que você tem com Deus. E se faz, Deus até permite, se faz necessário de ele estar dentro de um caminho desse projeto do milagre, para que ele seja despertado. Olha que Deus falando aqui. Muitas pessoas serão despertadas por causa da sua fé, amém? Por causa de você ouvir a voz do Espírito, e quando você liberar uma palavra, as pessoas não vão compreender, mas espera ali, o que você está falando? Não, só vai e faça. Quantos estão pegando a mensagem? Diga amém. É milagres, queridos, é pela fé, aleluia, amém? E o que acontece aqui, ó, acompanha comigo no verso 43, do capítulo 4, e quando ele fala assim, como eu hei de pôr isso diante de 100 homens? Aí o profeta, quer dizer, agora eu estou dando um recado agora para você. Aí o profeta torna a dizer a ele, dá ao povo para que coma. Agora que eu estou me arrepiando. Quantos estão comigo? Diga amém. Dá ao povo para que coma. E daí aquelas palavras que foram expressas, que o seu servo não estava entendendo, é a hora que ele brada e diz assim, porque assim diz o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus,
Glória a Jesus, aleluia. Há uma voz de comando, sim. Mas por que essa voz? Por que houve um comando? Porque houve uma intimidade, houve um falar de Deus que através deste homem liberou. E a partir de então, coube a este servo ao obedecer. E olha o que acontece aqui agora. Olha que coisa linda, queridos. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor, queridos. O que nós aprendemos aqui nesse texto, nesta mensagem, nessa reflexão, vamos dizer aqui, queridos, a intimidade com Deus. Você quer vivenciar os milagres de Deus? É aquilo que o pastor Ronaldo falou. Vem para a casa de Deus. Vem. Vai crescer a sua intimidade daquilo que você já se faz, no seu devocional, na sua vida diária. Eu creio que você tem um tempo para com o Senhor. Vem para cá, o Senhor, se aumentará ainda mais essa intimidade, esse relacionamento. Para que, quanto mais eu o conheço, quanto mais eu tenho intimidade, quanto mais eu tenho intimidade, eu o conheço, eu conheço a sua voz. Sabe o que acontece, querido? Que muitas vezes não se alcança-se os milagres, ou já há um descrédito para isso, porque está faltando a intimidade para com Deus. E Deus está falando. Mas se eu não tenho intimidade, eu não conheço a voz dEle. E eu acredito que, eu não tendo intimidade, e mesmo pela sua misericórdia e bondade, Deus, Ele fala conosco. Mas se eu não tenho essa intimidade, eu não tenho conhecimento da sua voz. E passo porque entendendo, são as emoções, não vai acontecer isso não. E quantas vezes, nesse soar de muitas vezes falar, não vai acontecer, é coisa da minha cabeça. O diabo também, que está ao nosso derredor, diz a palavra de Deus, ele fala, já gerou dúvida nesse coração, e então agora vou lançar os meus dados sobre ele, dizendo, não vai acontecer mesmo, isso é algo muito difícil, e não vai, e as pessoas acabam se desanimando, parando pelo caminho, e não vivencia-se os milagres. Então, um recado de Deus para você nessa noite: continue, amém? São 7 quintas-feiras, hoje é o 3º dia desta campanha. Venha para você vivenciar esses milagres de Deus, amém? Olha só o que acontece quando eu deixo de participar, quando eu não tenho tempo para com o Senhor, quando eu também não vivencio esse relacionamento para eu conhecer o mais e mais, fica-se como Geazi aqui. E olha que tem hora que eu paro e fico, eita mocinho, anda com o profeta e vê os milagres ainda, mas não tem intimidade, é fato. Não. Quando o profeta ele fala, o que ele fala? Mas ele rebate o profeta. Ele rebate o profeta. Mas não teve jeito. Na hora quando ele fala que o Senhor que ordenou, assim diz o Senhor, queridos, muda toda a história. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero pedir para o ministério de louvor, um louvor que Deus venha tocar no coração. Aleluia. Glória a Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. E eu quero finalizar dizendo nesta noite que esse texto que nós lemos
essa pequena parte que nós lemos, esses 3 versos que nós lemos, para aquilo que o Senhor trouxe para nós nessa noite, já é suficiente para que nós venha vivenciar o milagre da provisão. Trazendo, queridos, para nós nos dias de hoje. Talvez você olhando humanamente, dentro desse cenário que aconteceu, de ter 100 homens ali. Matematicamente, aquilo que foi entregue a eles, porque foi feito dali, daquele momento, chegou e já repartiu. O profeta, não vou aqui afirmar que não tinha nada lá, mas diante desse texto, dessa interpretação, que daquilo que já chegou, se já mandou se repartir, já mandou servir, ou com mais que tinha, eu não sei, mas que o que se entende-se é que a indagação deste servo não tinha para servir, ou aquilo que chegou no olhar, olhando matematicamente nesse cenário, passaria-se vergonha. É nesta hora que eu quero convidar você, queridos, de você olhar. Eu falei de sonhos, sonho que você tem, sonho que talvez você já começou a idealizar, e por situações parou, e você está aguardando, ou por aquele que você está buscando, e que precisa. Hoje o Senhor está falando da multiplicação, desse milagre, da provisão, e que a palavra de Deus nos traz vários textos do próprio Jesus multiplicando os pães e os peixes. Olhamos também o próprio profeta Eliseu, com aquela viúva do azeite. Então, de várias passagens, mas vamos lá, queridos. Qual é o sonho? Por hora você está esperando idealizar, ou já se iniciou e parou por determinado momento, ou aquilo que projeto que você, eu creio que você já entendeu, não vou ficar repetindo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque hoje é um milagre da provisão. E se você ficar olhando com os olhos naturais, não estou falando para você não ter responsabilidade, não entenda assim, em nome de Jesus. É o exercício da fé. Se você olhar, não tem como. Agora é a voz do Espírito Santo, e é com temor e tremor, querido. Creia no milagre da provisão. Como vai chegar? Se você crer, meu querido. Aquele dia chegou as primícias, e chegou na hora certa. Deus conhece seu coração. Deus conhece o coração do profeta Eliseu, e jamais deixaria ele envergonhado. Deus não deixará você envergonhado. Então eu quero convidar você a vir à frente. Se você precisa desse milagre da provisão em áreas da sua vida, enquanto eles vão adorar, o pastor Ronaldo falou que nós podemos aqui estar na liberdade de estar orando, impor nas mãos sobre a sua vida, ungindo você com óleo. Está eu e o pastor, nós vamos estar orando por você. Isso, venha, pode adorar. Aleluia, glória a Deus. Assim como Deus fez aquela surpresa tão grande para o servo, porque a surpresa foi tanto para o servo ali, ele ficou surpreendido. Assim também milagre da provisão. Aleluia, glória a Deus.
Nós vamos estar ungindo, impondo as mãos sobre você. E com fé. Amém. Glória a Deus. Nesta noite do milagre. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Rega tuas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Rega tuas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
sofrimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus. Ainda o pastor está orando, mas coloca a mão sobre o seu coração. Pai, Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Eu creio, ó Deus, do reservar do Senhor esta noite, nesse terceiro dia, Senhor, ó Pai, desta campanha, a qual os Teus filhos, Senhor, ó Pai, antes de receber a palavra, a porção, Senhor, da Tua palavra, se ajoelharam do Senhor, ó Deus, os seus pedidos, os motivos, o qual, Senhor, o fizeram, Senhor, estar aqui, ó Pai, nesta noite. E eu creio, Senhor, que a palavra, que não é minha, não é eu que escolhi, mas o Senhor, ó Deus, de uma forma simples, uma objetiva, o Senhor falando que Tu és um Deus da surpresa, e falando em especial do milagre da provisão. Eu creio que nesta noite, para esta palavra, Senhor, ó Pai, parou em vários corações, Senhor. Senhor, ó Pai, que, Senhor, os Teus filhos, Senhor, por momentos, Senhor, olhar o cenário de suas vidas. Rabá, chocou de récia, ribia, som de crais, temai. E eu creio, Senhor, mediante, Senhor, ó Deus, tomando posse da palavra, do milagre, Senhor, da provisão, começou a se observar, Senhor, dentro daquele cenário, de as coisas começarem a acontecer, Senhor, ó Deus, pois eu creio, Senhor, nos grandes testemunhos, Senhor, ó Deus, que serão dados, Senhor, ó Deus, Pai, após essa campanha dos milagres, Senhor, Pai, eu creio, Senhor, está sendo liberado, Senhor, a palavra, Senhor, até mesmo individual, Senhor, pela vida, Senhor, dos servos, Senhor, e eu creio, seja agora selado, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, que possamos, Senhor, buscar esta intimidade,
para um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. Para que nós, quando o Senhor, o Deus, Espírito Santo, falar conosco e dar a direção para nós, nós não venhamos titubear. Será é o meu pensamento? Será que é isso mesmo? Mas ter a convicção, como o profeta Eliseu ele teve, quando ele declarou diante das situações, declarou com fé, e ali por um momento foi indagado. E muitas vezes, Senhor Deus, muitos vão indagar a nós, mas nós não vamos titubear por indagações. Nós vamos na autoridade, como foi o profeta Eliseu naquele momento que foi indagado. Ali na autoridade ele falou assim: não, pode dar, porque assim diz o Senhor, não é eu. Você está vivendo na direção do Espírito. Vive a direção do Espírito, e os demais que estarão junto com você vai ver esses milagres acontecerem na vida de vocês. Alabreanai, chocóbias, e vão perguntar: isto é fruto de intimidade com meu Deus. Eu conheço a voz do Espírito. Queridos, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, amado, não vive batendo cabeça, desculpa a expressão, por aí. Como eu comecei dizendo, não importa a circunstância que todos nós passamos, mas quando eu conheço, eu vivencio as surpresas de Deus, pois eu conheço. Que seja assim na sua vida, Pai. Assim nós oramos, gratos a Deus por esta noite. Quantos tomam posse, diga amém. Então aplauda ao Senhor.